Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre os incapazes de exercer a tutela e da escusa dos tutores. Primeiro, para falar disso, a gente precisa entender um pouco da função do tutor, que a gente já falou um pouquinho na outra aula. O tutor, ele vai administrar os bens do menor, ele vai cuidar daquele menor, então é bom que ele seja uma pessoa imparcial, desinteressada, assim, no sentido de não ter interesses próprios, pessoais, em relação àquela administração de bens ou à educação daquele menor. É bom, então, que ele seja uma pessoa que, por exemplo, não é credora de nenhuma dívida que o menor herdou, ou não é alguém que odeia aquele menor, odeia a família dele. Tem que ser alguém realmente para zelar pelos interesses daquela criança, daquele adolescente, se preocupar com o bem-estar daquela pessoa. Então, a gente vai começar falando das incapacidades. Aqui é importante a gente ver que a incapacidade, nesse caso, ela não é igual àquela incapacidade civil genérica que a gente vê na parte de pessoas. A pessoa pode ser plenamente capaz, do ponto de vista de outros atos da vida civil, mas não ser capaz para esse ato específico de ser tutor daquele menor, às vezes daquele menor específico mesmo, não de qualquer um. E aí o artigo 1735 fala melhor disso. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela caso a exerçam, primeiro, aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens. Por exemplo, incapacidade de agir civil mesmo, aquela dos artigos 3º e 4º do Código. 2, aqueles que no momento de lhe ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigação para com o menor ou tiverem que fazer valer direitos contra esse, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor. Então é alguém que de alguma forma ou é credor ou é outra parte em um processo, teria interesses pessoais envolvidos na administração do patrimônio daquele menor. Então, ele não pode ser tutor, ele não é uma pessoa imparcial que vai zelar pelos interesses do tutelado. É muito provável que ele zele por interesses próprios e prejudique o menor. Os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. Aí é aquele exemplo que a gente citou no comecinho. De alguém que odeia aquela criança, ou aquele adolescente, ou a família, e tem interesse em prejudicar mesmo no exercício da tutela. Naqueles casos, o tutor era proibido de exercer a tutela. Aquela pessoa não podia administrar bens, educar, cuidar da criança ou do adolescente. Nesses casos de escusa que a gente vai ver agora, a situação é um pouco diferente. A pessoa pode ser tutor ou tutora se ela quiser, mas ela tem algumas condições, ela segue alguns requisitos legais que permitem que ela, se quiser, se recuse ser nomeada tutor ou tutora daquela criança ou daquele adolescente. Então, a gente vai ver alguns aqui. 1736 fala que podem excusar-se da tutela, inciso 1, mulheres casadas. Aqui a gente já vê um resquício bem antigo do nosso Código Civil, que o projeto, como talvez vocês já tenham visto, é muito anterior a 2002. Então, a gente tem alguns problemas com esse inciso. Primeiro, o enunciado 136 da primeira jornada de direito civil, que propunha a revogação do inciso 1º desse artigo. E fala que não há qualquer justificação de ordem legal para legitimar que as mulheres casadas, apenas por essa condição, possam se excusar da tutela. Não tem porquê você falar que uma mulher, porque ela é casada, ela não pode ser tutora. Acho que na época que a gente está agora, as coisas já estão bem diferentes do que quando esse projeto de código foi feito. E mais, o artigo 5º da Constituição, como vocês sabem também é um artigo muito importante, fala já no inciso 1º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, por que a mulher casada é proibida de ser tutora? Proibida não, mas ela pode se excusar de ser tutora se ela quiser, mas o homem casado não. O homem casado tem que aceitar. Aqui a gente já tem uma diferenciação que não deveria existir também.
Vocês vão ver essa polêmica na doutrina também, se vocês forem ler. Então, é um inciso para tomar cuidado. Então é isso, gente. Essa foi a parte 1 da aula. Se vocês quiserem ver a parte 2, clica aqui do lado e a gente continua. Obrigada!